Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel Imortal. Capítulo 41. Cultivando seriamente por um dia para se tornar um especialista Konate. Eu não esperava que o filho perdulário da família Song realmente tivesse alguma habilidade. Empoleirado no prédio de madeira dilapidado ao lado da muralha da cidade, um homem mascarado foi surpreendido pelas ações de Song-Shi e puxou seu arco novamente. Desta vez, 3 flechas foram disparadas ao mesmo tempo. Ele tirou uma flecha da aljava em suas costas e a lançou perseguindo a flecha que lançou antes de atacar. Antes que Song-Shi pudesse pousar completamente no chão, ele percebeu que 3 flechas afiadas haviam sido disparadas em uma formação triangular. Ele só teve tempo de bloquear 2 flechas antes de ser atingido pela terceira e quarta flechas e cair no mato sob a muralha da cidade. Jin, parabéns por ter sido morto por uma flecha. Físico mais 1. Você absorveu o poder da morte e obteve um ponto de atributo de liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Nenhum local de ressurreição definido. Ressurreição no local por padrão. Jin, parabéns por ter sido morto por um novo alvo. Você atende às condições de motivação. O subsistema de loteria foi ativado. Se você matar o alvo dentro do tempo especificado, será recompensado com uma chance de sortear na loteria. No momento em que foi revivido, Song-Shi escapou rapidamente do local sob a cobertura das ervas daninhas. Uma pessoa carregando um arco longo saltou do prédio de madeira e se aproximou para confirmar se Song-Shi havia morrido. Enquanto caminhava, ele pensou: mesmo se você estiver no reino Konate, ainda vai doer ser atingido por minhas flechas em cadeia, muito menos um especialista pós-natal que aprendeu apenas algumas artes marciais. Enquanto ele caminhava, no entanto, ele descobriu que havia apenas algumas flechas deixadas nas ervas daninhas quebradas. Não havia nenhum cadáver. Suas pupilas se contraíram e ele ficou chocado. Não há sangue algum. Como isso é possível? Voxas! De repente, um vento forte subiu de lado, levantando uma onda de ar escaldante. Ele ergueu a mão para bloquear. Rachadura. Sua mão direita quebrou instantaneamente e uma palma de ferro em brasa bateu em seu ombro. Com um som ensurdecedor de quebra, seu ombro desabou. Foi como se tivesse sido atingido por um antigo elefante gigante. Ao mesmo tempo em que seu corpo se transformou, ele voou como uma boneca de pano e bateu em uma árvore, quebrando-a no processo. PFFT. Ele cuspiu uma grande quantidade de sangue. Antes que pudesse recuperar o fôlego, um pé pisou em seu peito e houve outro estalo. Sung-Shi olhou para essa pessoa friamente. Por que você atirou em mim? Ele estava furioso. Alguém realmente tentou matá-lo em plena luz do dia. Era a família San. Não me mate. O arqueiro estava com tanta dor que não conseguia falar direito. A família San? Sung-Shi ficou intrigado. Não era Iduzi? Que rancor a família San tinha com ele para enviar alguém para matá-lo? Ele exerceu um pouco de força em seus pés. Quem exatamente é isso? Não pise em mim, não pise mais em mim. Minhas costelas vão perfurar meu coração. O arqueiro gritou. Foi o jovem mestre San Xuan quem me pediu para assassiná-lo. Por acaso, vi você no portão da cidade e segui os passos para persegui-lo. No final, eu não esperava que você pulasse tão alto. Achei que você não era tão simples quanto parecia, então aproveitei a oportunidade para atirar em você. Não esperava que você fosse mais forte do que eu pensava. Por que San Xuan me matou? Eu não tenho nenhum rancor de vida ou morte com ele, certo? Sung-Shi estreitou os olhos. Não sei. Estou apenas seguindo ordens. Você, rachadura. Sua voz parou abruptamente quando ele foi pisoteado até a morte por Song-Shi. Jin, parabéns por matar o alvo da morte. Você é recompensado com uma chance de ganhar na loteria. Sung-Shi olhou para essa pessoa friamente. Como você não sabe, não há valor em mantê-lo. Vou perguntar pessoalmente a San Xuan. Ele olhou em volta e abaixou a cabeça para saquear as coisas da outra parte. Ele até tirou o arco e a adaga. Ele puxou a corda do arco e percebeu que era preciso muito esforço para puxá-la. As habilidades de tiro com arco do arqueiro morto eram muito requintadas. Não é de admirar que ele não pudesse bloquear as flechas. San Xuan, você não iria tão longe a ponto de pedir a alguém para me assassinar só porque eu raptei sua mulher no bordel Lua Nova, certo? Song-Shi franziu a testa e adivinhou o motivo. De repente, um som de soluço pode ser ouvido. Ele parou no meio do caminho e pulou em uma parede para observar. Ele percebeu que havia muitos cadáveres caídos no chão, cobertos com um pano branco. Ao lado deles, familiares choravam e queimavam oferendas de papel. Praga! O coração de Song-Shi afundou quando ele pensou no que os guardas de ferro negro da divisão de caçadores de demônios haviam dito. Ele não se importava muito com isso. Ele permaneceu em silêncio e aumentou a velocidade em seu retorno à mansão da família Song. Quando ele voltou para seu pátio, ele imediatamente se sentou de pernas cruzadas e se preparou para cultivar. Ele agora estava sentindo cada vez mais a importância de ter seu próprio conjunto de habilidades e força. Ele estava começando a sentir que não deveria continuar cortejando a morte. Especialmente agora que ele estava em contato com mais e mais pessoas e também estava se tornando cada vez mais forte. A possibilidade de ser descoberto por meio do cortejo da morte aumentava. Antes de cultivar, ele abriu o sistema para verificar seu perfil. Raça, humana. Espírito. Físico, 66. Compreensão.
Talento, raiz do espírito de fogo de grau médio, força divina inata, iluminação do coração dão, vaja invencível. Habilidade, palma de areia de ferro, realização menor, arte prajna, introdução, técnica de refinamento yang, quarto nível, mão livre, realização menor, passo da imagem fantasma, maestria maior, técnica divina dos 9 yang, primeiro nível, formação de matriz, principiante. Energia, 9 energia yang verdadeira, 30. Pontos de atributo liberdade. Possibilidade de loteria. Empate duplo. Song-Shi começou seus sorteios de loteria. Jin, parabéns por desenhar um feitiço de baixo nível bola de fogo. Jin, parabéns por desenhar as pílulas preciosas e pílulas de rejuvenescimento de alta qualidade. 2 itens consecutivos estavam na seção de ponto de interrogação. Um era um feitiço de baixo nível e o outro era uma pílula de cura. Ele não estava muito interessado. Os feitiços do Dharma ainda estavam bem. Quanto às pílulas de cura, poderia ser comparável ao seu estado de recuperação total após a morte. Depois de absorver o conteúdo de cultivo do feitiço, Song-Shi imediatamente pegou a pílula de aprimoramento de Ki de Liu Rushui. Ele circulou a técnica divina dos 9 Yang, a palma de areia de ferro e a técnica de refinamento Yang. Mais que do espírito do céu e da terra foi absorvido por ele e transformado na verdadeira energia dos 9 Yang. O Ki da essência em seu corpo também foi refinado mais rapidamente, transformando-se na verdadeira energia dos 9 Yang. A pílula de aumento de Ki é benéfica tanto para o cultivo de Ki quanto para o cultivo de artes marciais. Song-Shi caiu em pensamentos profundos. Ele sentiu que sua força ainda não era forte o suficiente, então ele deveria comer outro. Só então ele sentiu que sua melhora era mais óbvia. Sua velocidade de cultivo aumentou significativamente e vapor branco saiu de suas mãos. Ele circulou a força interna da palma de areia de ferro e começou a temperar continuamente suas palmas. Ele começou a circular a arte prana novamente e então morreu 8 vezes de desvio de Ki. Com isso, ele obteve 8 pontos de compreensão e os distribuiu com sucesso. As 4 técnicas foram ativadas ao mesmo tempo e todo o corpo de Song-Shi começou a brilhar. Entre essas técnicas de cultivo, a técnica divina dos 9 Yang cultivou os pontos de acupuntura. Cada vez que circulava, o Ki genuíno se tornava mais espesso. A técnica de cultivo Yang absorveu o Ki espiritual do fogo do céu e da terra para fornecer energia externa para o cultivo de Song-Shi. A palma de areia de ferro cultivou suas palmas. Sob temperamento constante, suas palmas invencível e vaja tornaram-se cada vez mais indestrutíveis. A arte prasna cultivou o corpo físico, especificamente os músculos e ossos de todo o corpo para obter a força de um touro furioso. Entre as 3 técnicas de cultivo, a palma de areia de ferro e a técnica da sabedoria foram as mais fracas. Sob a influência da poderosa base de Song-Shi e da técnica divina dos 9 Yang, ele os dominou em apenas meio-dia. A técnica de cultivo Yang alcançou o 5º nível, que era equivalente ao 5º nível de refinamento de Ki. Metade do 4º ponto de acupuntura da técnica divina dos 9 Yang foi aberta, mas sua velocidade era mais lenta. Todas as 4 artes marciais eram de extremo Yang. O corpo de Song-Shi ficou cada vez mais quente, como se todo seu corpo estivesse prestes a queimar. Não aguento mais. Song-Shi não teve escolha a não ser encher uma bacia de madeira com água fria e pular na água para cultivar. Depois de cultivar por meio-dia, a água do balde ferveu. As mãos de Song-Shi de repente queimaram com chamas. Sua palma de areia de ferro foi cultivada com perfeição. Jin, parabéns por aperfeiçoar a palma de areia de ferro. Você foi recompensado com uma chance de ganhar na loteria. Não muito tempo depois que a palma de areia de ferro foi aperfeiçoada, os músculos e ossos de Song-Shi estalaram quando ele se tornou mais forte. Jin, parabéns por aperfeiçoar a arte prajna. Você é recompensado com uma chance de ganhar na loteria. Song-Shi exalou e abriu os olhos. Ele olhou para baixo em estado de choque. A água dentro havia evaporado. É tão feroz? Eu poderia muito bem ir para o poço. Ele chegou ao antigo poço no quintal e pulou. Logo, a água do poço ferveu, mas Song-Shi continuou a circular sua técnica de cultivo. Suas 2 artes marciais atingiram a perfeição, permitindo-lhe alcançar facilmente o 6º nível da técnica de refinamento Yang. Ele estava a apenas um passo de alcançar os estágios posteriores do refinamento de Ki. Ao meio-dia do dia seguinte, houve um sopro acima de sua cabeça e um fluxo de energia vermelha disparou repentinamente, transformando-se vagamente em um touro. A aura em seu corpo de repente disparou. Apenas o poder de sua técnica de prana arte agora poderia esmagar um especialista pós-natal. Ao mesmo tempo, seus pensamentos pareciam ter atingido um novo patamar. Ele poderia realmente deixar seu corpo físico e detectar a situação a 3 metros dele. Este era o sentido espiritual de um especialista Konate ou um cultivador de Ki refinemente em estágio avançado. Quebrar a seita celestial para se tornar um Konate é tão simples, mas eu só passei um dia. Song-Shi murmurou. Se outros artistas marciais ouvissem isso, quem sabe quantas pessoas ficariam verdes de inveja. A maioria dos artistas marciais pós-natais nunca seria capaz de alcançar o reino Konate em toda a sua vida. Se Song-Shi pudesse fazer isso depois de cultivar seriamente por apenas um dia, isso definitivamente os enfureceria. Capítulo 42 Eu, Big Smart, também sou um especialista Konato agora. Na verdade, havia uma razão pela qual Song-Shi era capaz de cultivar tão rapidamente. Em primeiro lugar, sua capacidade de compreensão era muito forte.
A circulação de técnicas de cultivo era uma brincadeira de criança para ele. Portanto, mesmo quando ele circulou as técnicas rapidamente, ainda seria muito difícil para ele sofrer de desvio de Qi. Em segundo lugar, seu corpo físico e força espiritual agora eram muito poderosos. Ele já estava perto do reino Konat. Além disso, ele já havia cultivado a técnica divina dos 9 Yang e outras técnicas de cultivo juntos. Estar no chamado nível de gargalo do Konat Realm não era mais um grande problema para ele. Por exemplo, como Big Smart cultivava uma arte prana e tinha força limitada, se ele quisesse entrar no reino Konat rapidamente, ele teria que contar com pílulas medicinais. Song Shi cultivou 4 técnicas de artes marciais e sua base era especialmente sólida. O reino Konat para ele era, portanto, equivalente a apenas um pequeno limiar entre os estágios intermediário e final do refinamento de Qi. Depois de chegar ao reino Konat, Song Shi percebeu que seus pensamentos também podiam absorver uma parte do Qi espiritual do céu e da terra, mas não se comparava ao efeito de quando sua raiz espiritual absorvia o Qi. Apenas pensando com seus pensamentos, fragmentos do Qi do céu e da terra desceram do portão do céu e nutriram seu sentido divino. Ao mesmo tempo, ele poderia refinar o Qi na energia verdadeira dos 9 Yang. Não importa quão pequeno seja um mosquito, ainda é carne. Além disso, o Qi espiritual do reino Konato era pelo menos metade da eficiência de absorção da raiz espiritual. Era equivalente a ter um meio adicional capaz de refinar o Qi espiritual. É este o cultivo duplo da imortalidade e das artes marciais? Os benefícios são ótimos. Não apenas alcancei um poderoso corpo físico e consciência divina, como também posso aumentar a velocidade do cultivo de Qi. Sung Shi ficou secretamente encantado. Ele imediatamente refinou o Qi espiritual do reino Konato, permitindo que sua técnica de refinamento Yang chegasse ao 7º nível. No reino do cultivo imortal, o nível atual de Song Shi era equivalente a entrar no estágio final do reino Konat. A distância entre ele e outros cultivadores como Wuxenzi tornou-se muito pequena. A quantidade total de Nine Yang True Energy em seu corpo dobrou diretamente, excedendo 100. Então suas palmas ficaram vermelhas. O poder puro reunido em suas palmas se quebrou como areia, parecendo macio ao toque. Suas mãos se tornaram como areia de ferro, fundindo dureza e suavidade. Sua técnica Iron Sand Palm também alcançou o reino Konat. Com o aprimoramento de 2 artes marciais Konat, o truque total de Song Shi atingiu mais de 180 pontos, excedendo em muito aqueles que acabaram de entrar no reino Konat. Também foi apenas a partir desse momento que a quantidade de Qi verdadeiro de Song Shi excedeu em muito sua aptidão física. Esta situação será apenas a norma a partir de agora. Quer se trate de cultivo ou artes marciais, a energia em seu corpo deve atingir os limites superiores de seu corpo. Só então ele poderia liberar sua força mais forte. Caso contrário, apenas com seu poderoso corpo físico, ele não seria capaz de lutar de forma eficaz. Assim, ele não seria diferente de um Rude. Depois de chegar ao reino imortal, mais Qi espiritual foi absorvido por Song Shi, que por sua vez levou ao avanço da técnica divina dos 9 Yang. A água do poço continuou fervendo e desaparecendo em uma velocidade muito rápida. Outro dia se passou. Song Shi respirou fundo e canalizou toda a sua força para o ponto de acupuntura Shaoya em sua mão esquerda e começou a se concentrar em cultivar esse ponto de acupuntura. Após 2 dias de cultivo, mais da metade deste ponto de acupuntura foi aberto. Depois de receber o impacto total do poder que ganhou com isso, foi como se um sol tivesse florescido e depois se quebrado com um estrondo na palma da mão. Nasceu um novo espaço. A verdadeira energia dos 9 Yang surgiu neste espaço e o transformou em um novo núcleo de energia. Buzz buzz buzz. O espaço vazio tremeu e a escaldante Konat True Force surgiu. 4 bolas de fogo vermelhas condensadas no abdômen de Song Shi, xadrez e sua mão esquerda. Eles queimaram ferozmente e as roupas de Song Shi se transformaram em cinzas. Um calor terrível se espalhou dele para os arredores, evaporando diretamente mais da água do poço ao redor. O corpo de Song Shi esquentou como se houvesse 4 pequenos sóis contidos dentro dele, emitindo flutuações explosivas de poder, fazendo com que todo o antigo poço tremesse violentamente. Os 4 pontos de acupuntura que ele cultivava romperam uma barreira invisível e de repente formaram uma força de sucção que absorveu diretamente o poder do céu e da terra, do vazio que se abriu anteriormente. Quando o Qi espiritual entrava nos pontos de acupuntura, era como entrar em uma fornalha. Foi rapidamente refinado e fundido no Qi verdadeiro. Qi dominador. O reino Konato desta técnica divina dos 9 Yang absorve diretamente o Qi espiritual do céu e da terra através dos pontos de acupuntura. Sung Shi ficou chocado. A arte prana e a palma de areia de ferro absorvem passivamente o Qi espiritual do céu e da terra apenas através do ponto de acupuntura mais próximo do céu e da terra. Mas a técnica divina dos 9 Yang suga diretamente para a absorção, como esperado de uma técnica divina. Ele suspirou e continuou a circular sua técnica de cultivo para experimentar os mistérios não descobertos do novo nível de cultivo. Desta vez havia um núcleo de energia adicional, onde 3 núcleos se tornaram 4 núcleos. Esse aumento não apenas poderia impulsionar a circulação de seu Qi genuíno mais rapidamente, mas também permitiria que o poder divino dos 9 Yang em seu corpo aumentasse rapidamente. Além disso, o limite superior da energia armazenada em seu corpo não aumentou apenas 1/3, ao contrário do núcleo de energia, mas mais que dobrou.
Isso ocorreu porque, sob a influência da ainda mais forte energia verdadeira Nine Yang, os 4 pontos de acupuntura se alargaram ainda mais, indo além de apenas um mero aumento de 3 para 4. Além do fato de que sua força era mais pura e mais rica, suas mãos se tornaram ferramentas aterrorizantes que poderiam causar ataques poderosos diretamente. Quando chegar, ninguém será capaz de resistir ao poder das palmas das mãos direita e esquerda. Depois de abrir o 4º ponto de acupuntura, Song Shi entrou no estágio inicial do 2º nível da técnica divina dos 9 Yang. Em termos de reino, seu nível era equivalente ao reino Konat ou estágio final do Ki Refinement Nimente. Sua verdadeira energia mais uma vez aumentou em grande quantidade. A energia vermelha ardente ao redor de seu corpo circulou, temperando seu corpo e expulsando muitas impurezas. Fora isso, seu sentido divino também se tornou muito mais forte. Seus pensamentos agora podiam cobrir um raio de 30 metros. Depois que seu reino se estabilizou, a essência, o Ki e o espírito de Song Shi subiram para outro nível. A quantidade total de True Energy dobrou novamente e seu físico aumentou muito. Neste ponto, sua velocidade de cultivo também diminuiu muito. Ele estimou que, para alcançar seu próximo avanço no cultivo, levaria mais de 10 dias. Sua Prajna Art e Iron Sand Palm já haviam atingido a perfeição. A técnica de refinamento Yang ainda estava a 2 níveis da perfeição, enquanto sua técnica divina dos 9 Yang estava apenas em seus estágios iniciais. Em um curto período de tempo, não havia nada para romper em termos de cultivo. Ele só poderia acumular força continuamente. Vou terminar minha reclusão aqui. Song Shi olhou para a quantidade restante de água do poço que estava prestes a ser evaporada por seu poder e seu rosto se contraiu. De fato, era um pouco demais cultivar essas 4 técnicas extremas de cultivo do Yang simultaneamente. A energia emitida havia evaporado tanta água de poço. O que aconteceria quando ele alcançasse um reino superior no futuro? Com um leve toque na superfície da água, todo seu corpo parecia não ter peso enquanto ele quicava suavemente. Com um salto casual quando chegou ao lado de fora do poço, Song Shi conseguiu pular mais alto que o telhado. Cada passo que ele dava era de 30 pés. Só que suas roupas foram queimadas por causa de seu cultivo, deixando todo o seu corpo nu. Neste momento, um grande pássaro estava voando ao vento. Isso deu a ele uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Felizmente não há ninguém em casa. Big Smart também está em reclusão. Sung Shi sorriu sem jeito e olhou para seu corpo. Ele realmente tinha um pacote de 8 agora e os músculos em seus braços também se tornaram muito óbvios. O efeito de cultivar a arte Prajna não é ruim. Eu me tornei um homem musculoso. Song Shi assentiu com satisfação. No passado, ele era um filho perdulário que parecia um menino bonito. Naquela época, ele não era musculoso. Ele parecia mais um homem agora. Ele correu de volta para seu quarto, vestiu um terno de brocado que encontrou e abriu o painel do sistema para verificar seu progresso. Raça, humana. Espírito, 1. Físico, 1. Compreensão. Talento. Raiz do espírito de fogo de grau médio, força divina inata, iluminação do coração Dão, vaja invencível. Habilidade. Palma de areia de ferro, perfeição. Técnica Prajna, perfeição. Técnica de refinamento Yang, 7º nível, mão livre, realização menor. Passo da imagem fantasma, perfeição. Técnica divina dos 9 Yang, 2º nível, formação de matriz, iniciante 24. Energia. 9 energia Yang verdadeira, 368. Pontos de atributo liberdade. Possibilidade de loteria. Meu Deus, além da compreensão, todas as minhas estatísticas pelo menos dobraram. A quantidade de True Energy aumentou 10 vezes. Song Shi sentiu que o cultivo era mais econômico do que cortejar a morte. Cortejar a morte lhe causa muita agonia, então o cultivo era muito mais confortável fisicamente. No futuro, além de obter chances de loteria, devo tentar o meu melhor para evitar morrer deliberadamente. Ele pensou para si mesmo. Quando ele estava prestes a sortear na loteria, uma gargalhada apareceu de repente na porta ao lado. Ha. Eu, Big Smart, também sou um especialista Konat agora. Capítulo 43. Eu não esperava que minhas palmas fossem tão poderosas. Uma força poderosa apareceu e quebrou o telhado com um estrondo. O poder do céu e da terra flutuou e então subiu em direção à casa onde estava ocorrendo a reclusão de Big Smart. Song Shi percebeu a comoção e saiu. Seu olhar pousou no pátio ao lado dele e ele viu um buraco no telhado da casa. O truque lançado por Big Smart se transformou em um touro de 3 metros de altura e houve um leve som de mugido. Ele poderia dizer que Big Smart havia rompido com sucesso o reino Konat. De um modo geral, porque o reino Konato poderia mobilizar o poder do céu e da terra. Quando a técnica de cultivo circulasse, ela se fundiria com o Ki genuíno e formaria um fenômeno único. Por exemplo, o fenômeno após a técnica Prajna foi o de um touro. A palma de areia de ferro era um pedaço de areia fina, e a técnica divina dos 9 Yang era o sol. As diferentes técnicas de cultivo aperfeiçoadas puderam ser vistas através do fenômeno formado. Touros bárbaros simbolizavam força, areia simbolizava firmeza e mudança, enquanto o sol simbolizava força masculina e explosiva. Cada um deles tinha sua própria área de foco. Sovosh, uma figura corpulenta saltou do telhado quebrado. Big Smart estava cheio de energia. Todo seu corpo estava cheio de Ki genuíno espesso, fazendo com que seu peso de 200 libras fosse como uma pena enquanto ele voava facilmente pelo telhado. Ele era comparável a um especialista pós-natal que cultivou a técnica Bunsi de alto nível. Quando ele descobriu Sung Shi, ele riu alto. Jovem mestre, eu consegui. Se eu encontrar essas malditas coisas novamente, terei forças para lutar agora. Nada mal.
Song-Shi assentiu levemente, sinceramente feliz por Big Smart. Afinal, esse cara manteve sua castidade por décadas com uma perseverança extremamente rara. Jovem mestre, como você pode dizer que não é ruim? Deve ser muito poderoso. Você não sabe como é difícil chegar ao reino Konat. Não é exagero dizer que é 1 em 1 milhão. Big Smart não ficou satisfeito com esse elogio. Quando ele estava prestes a falar sobre a dificuldade de entrar no reino Konat, ele sentiu a aura de Song-Shi e seus olhos não puderam deixar de se arregalar. Rachadura. Ele esmagou uma telha sob o pé e caiu do telhado com um baque. Mais de 200 toneladas de peso caíram, fazendo com que as folhas caídas flutuassem no ar e a poeira se espalhasse no chão. Big Smart cerrou os dentes e se levantou, felizmente não se machucou. Ele não tinha tempo para se preocupar com a dor que sentia em seu corpo. Em vez disso, ele olhou para Song-Shi como se tivesse visto um fantasma. Jovem mestre, sua aura. Sim, eu também estou no reino Konat agora. Eu quebrei cerca de 15 minutos atrás. Song-Shi sorriu provocadoramente. Agora, o que você estava dizendo agora? Big Smart ficou atordoado. Ele acabará de dizer que o reino Konat era muito difícil. Apenas 1 em 1 milhão pode alcançá-lo. No final, seu mestre se tornou um cultivador Konat ainda mais rápido que ele. Mas o mais importante, esse jovem mestre havia aprendido apenas alguns dias de artes marciais. Ele vinha seguindo a outra parte há 10 anos. Se Song-Shi praticasse artes marciais secretamente, ele definitivamente saberia. No entanto, a aura Konat que ele exalava neste momento era feroz e genuína. Além disso, a força emitida o fazia se sentir pressionado. Isso definitivamente não era uma ilusão. Isso significava que Song-Shi realmente alcançou o reino Konat antes dele. Isso não faz sentido. Big Smart tinha uma expressão amarga. Não faz sentido. Como alguém pode alcançar o reino Konat depois de apenas alguns dias de cultivo? Onde isso coloca alguém como eu, que só alcançou o reino Konat depois de cultivar por 30 anos? Ele começou a duvidar de sua vida. Ele praticou artes marciais aos 6 anos de idade e guardou seu corpo por 30 anos para manter um bocado de pura energia Konat Yang para que ele pudesse entrar no reino Konat um dia. Se não fosse pela pílula Konat deste jovem mestre, ele não teria ousado nem tentar. Agora que tinha conseguido, ele não estava muito feliz. Isso porque ele percebeu que ao se comparar a Song-Shi ele era na verdade um lixo, o que o enfureceu. Vendo a mudança de expressão de Big Smart, Song-Shi sorriu e disse, não se menospreze. Eu sou um gênio. Minha situação é única. Mesmo um gênio não será como você, jovem mestre. Você é um monstro. Neste ponto, Big Smart revelou um olhar de horror e apressadamente deu alguns passos para trás. Jovem mestre poderia ser. Possui a tua cabeça. O rosto de Song-Shi escureceu quando ele deu um tapa em Big Smart. Chamas vermelhas brilharam e ondas de fogo surgiram, como se o sol estivesse no céu. O escaldante que genuíno condensou-se em uma impressão de palma de ferro semelhante à areia do nada e atingiu Big Smart. Big Smart, que também não estava convencido, também atacou com a palma da mão em retaliação. O translúcido Konat Genuine que condensou em sua palma e a força de um touro e colidiu com a palma de areia de ferro de Song-Shi. Estrondo. O Ki genuíno explodiu e a energia da palma de Big Smart entrou em colapso no momento em que entrou em contato com o poder da palma de areia de ferro. Sua expressão mudou quando ele foi lançado voando pela energia da palma da mão de Song-Shi. O tremor do impacto se espalhou pelo pátio, levantando uma enorme rajada de vento. Antes que o vento pudesse atingir Big Smart, este último já havia quebrado a cerca no pátio depois que ele foi lançado voando. Havia uma impressão de palma em seu peito e suas roupas estavam carbonizadas. Big Smart agarrou o peito e cuspiu um bocado de sangue. Ele parecia especialmente desgrenhado e disse em estado de choque, seu Ki genuíno realmente deixou seu corpo. O jovem mestre realmente alcançou o reino Konato e seu cultivo é muito mais forte que o meu. A separação do Ki genuíno do corpo também era um sinal do reino Konato. A força do Ki genuíno determinou a diferença na força Konata. Ele não aguentou nem um único golpe de palma de Song-Shi, o que significava que a diferença era enorme. Yan, me desculpe. Eu fui descuidado. Não esperava que minha palma fosse tão poderosa. Song-Shi sorriu sem jeito. Ele realmente não esperava que a verdadeira energia Nine Yang de seu jovem mestre fosse tão poderosa. Big Smart havia acabado de romper o reino Konat como ele, mas não era páreo para ele. Ele parecia um pouco envergonhado. Você está bem? Felizmente, velho Liu, cultivei a arte prana e tenho um corpo forte. Caso contrário, eu realmente teria levado um tapa até a morte por você. Big Smart sorriu amargamente. Pela primeira vez, ele sentiu reverência por Song-Shi. Independentemente da razão pela qual este jovem mestre possuía uma força tão poderosa, ele não está mais ressentido com isso. Song-Shi se aproximou e estendeu a mão para puxar Big Smart para cima. Eu tenho um elixir de cura comigo. Aqui, pegue. Song-Shi pegou a pílula de rejuvenescimento e a entregou a Big Smart. Ele basicamente não tinha uso para isso. Se ele realmente quisesse se recuperar, ele poderia quebrar seus meridianos e morrer, para reviver diretamente a condição primordial. O coração de Big Smart se aqueceu. Ele entendeu que seu jovem mestre não sabia o quão poderoso ele era e não estava exibindo deliberadamente sua habilidade. Ele pegou a pílula e abriu. Só de cheirar a fragrância emitida, ele se sentiu confortável por inteiro. Ele disse surpreso, estas devem ser pílulas preciosas de cura que são de alto grau. É muito desperdício para mim comer isso para meus ferimentos leves agora. Jovem mestre, Deus ao ancião Qin. Seus ferimentos são muito graves.
Se não o tratarmos, ele pode não ser capaz de sobreviver. Big Smart havia recebido alguma orientação do Elder King antes. Vendo que esta pílula de rejuvenescimento era extraordinária, ele quis retribuir ao ancião King ajudando-o em seus ferimentos. Sung-Shi assentiu. Tudo bem, afinal o Elder King foi ferido por causa da minha família Song. É bom dar a ele. Em vez disso, ajudarei a tratar seus ferimentos. Ele lembrou que a técnica divina dos 9 Yang tinha um efeito de cura muito forte. Ele se aproximou e pressionou o ombro de Big Smart, injetando pura energia verdadeira Nine Yang em seus meridianos. O corpo de Big Smart tremeu quando ele sentiu um poder de fogo entrar em seu corpo. Em seguida, espalhou-se para uma área quente e a área lesionada imediatamente se aqueceu. Em pouco tempo, os ferimentos de Big Smart se recuperaram. Ele exclamou surpreso. O que verdadeiro do jovem mestre é realmente mágico. Na verdade, também tem esse efeito. No máximo em outro dia com certeza vou me recuperar completamente. Isso é bom. Para expressar minhas desculpas, vou levá-la ao bordel Lua Nova para relaxar. Sung-Shi sorriu. Ele queria encontrar Liu Rushui novamente. Esqueça. Big Smart ficou perplexo com a sugestão de Song-Shi e comentou. Depois que nossa família Song encontrou tal infortúnio, tenho certeza de que eles prefeririam nos evitar. Além disso, não é adequado buscarmos prazer em tal momento. Então eu vou te dever uma por agora. No futuro, você pode me dizer de qual garota você gosta. Song-Shi concordou com o raciocínio de Big Smart. Mesmo que ele quisesse ver Liu Rushui, ele deveria ir em particular. A divisão de caçadores de demônios provavelmente sabia sobre a identidade de Liu Rushui. Além disso, agora que a praga irrompeu em Silken City e que os vermes Gu pareciam ter se espalhado também, o bordel Lua Nova poderia ter escolhido parar seus negócios por enquanto. Então vamos ao escritório do governo. Ainda preciso verificar meu pai. Capítulo 44. Fênix se transformando em um fazão. Sung-Shi mudou seu plano e se preparou para visitar o velho mestre Song. Este era alguém com quem ele estava mais preocupado no momento. Tudo bem, também posso enviar o remédio de cura para o ancião Qin. Big Smart concordou. Vamos. Song-Shi não hesitou e saiu. Ele abriu a loteria em sua mente ao mesmo tempo. Devido à perfeição de suas duas artes marciais, ele recebeu 2 sorteios. No painel da loteria, ele já havia sorteado a mão livre, a pílula Konate, o passo da imagem fantasma, a técnica divina dos 9 Yang, a técnica da bola de fogo e a pílula do rejuvenescimento. Agora, restavam apenas 6. Entre eles, a pílula do estabelecimento da fundação, o Konate Pure Yang Art, o True Yang Chin Meio e a Gentleman Sword eram todos conhecidos. Ainda havia 2 coisas que eram desconhecidas. A cota de malha não tem muita utilidade para mim. Eu tenho um desejo de morte. Não estou interessado em equipamentos de proteção. Sung-Shi pensou consigo mesmo e esgotou todos os sorteios da loteria de uma vez. 2 empates seguidos. Jin, parabéns por desenhar a técnica de controle da respiração. Jin, parabéns por sacar a espada do cavalheiro. Na notificação, foram revelados os resultados do sorteio. A Gentleman Sword era conhecida por ser uma espada de alto nível e é considerada uma arma divina que poderia cortar ferro como lama. Quanto à técnica de controle da respiração, deve ser um feitiço. Ele verificou as informações específicas sobre ele. Técnica de controle da respiração. Converge a aura e as flutuações de cultivo. Após realização menor, é eficaz para pessoas do mesmo reino menor e abaixo. O estado de maestria maior foi efetivo dentro do mesmo reino. No estado perfeito, ele poderá controlar sua aura e as flutuações de energia de seu cultivo para revelá-las à sua vontade. Os olhos de Song-Shi brilharam quando ele ouviu isso. Esta era uma técnica secreta necessária para dominar a fim de fingir ser fraco. A reação de Big Smart o deixou preocupado que outros descobrissem seu aumento exponencial no cultivo e isso inexplicavelmente atrairia suspeitas. Agora, enquanto ele não encontrasse cultivadores do estabelecimento da fundação ou artistas marciais extraordinários que excediam seu reino, ele não seria descoberto. Tenho que cultivar essa técnica secreta. Se eu completá-lo, poderei revelar apenas o que eu quiser. Sung-Shi ficou muito satisfeito. Ele absorveu diretamente a informação e começou a restringir sua força de acordo com os novos métodos. Sua aura rapidamente se acalmou. Em pouco tempo, Song-Shi alcançou o estágio de realização menor na técnica de controle da respiração. Big Smart, que vinha atrás, percebeu a mudança e ficou um pouco surpreso. Ele podia sentir que as flutuações do poder desse jovem mestre estavam desaparecendo constantemente. Logo, Song-Shi se virou e disse: Big Smart, você ainda pode dizer que estou no Konate Helm? É difícil dizer. As flutuações de energia são muito fracas. Big Smart balançou a cabeça. Você se sente como um especialista pós-natal comum. Isso é bom. Sung-Shi riu e voltou sua atenção para as ruas ao longo do caminho. Ele percebeu que estava especialmente deserto. Não só havia lixo por toda parte, mas as pessoas que ele via também estavam com pressa. Parecia que Silken City, originalmente movimentada, havia sido reduzida a um lugar em ruínas durante a noite. Enquanto caminhavam em direção ao escritório do governo, o número de pessoas aumentava gradualmente, mas todos usavam máscaras e pareciam inquietos. O sorriso de Song-Shi desapareceu gradualmente enquanto ele acelerava o passo. Quando os dois chegaram ao escritório do governo, foram parados pelos oficiais de justiça que guardavam a porta. Ninguém tem permissão para se aproximar. Os guardas com máscaras negras e túnicas negras olharam friamente para os dois. Eu sou da família Song. Ao ouvir as palavras de Song-Shi, a expressão do guarda não pôde deixar de mudar. Ele parecia querer evitá-lo. Espere um momento.
Vou me reportar ao chefe da guarda. Esses guardas eram todos do escritório do governo. Eram principalmente seguranças e pessoas que estavam ali para se exibir. Ao contrário dos oficiais de justiça, eles não tinham visto Song-shi antes. Song-shi, onde você foi? O guarda-chefe não apareceu. Shen-ming, que estava vestido com uma túnica preta, apareceu e disse ansiosamente, não havia ninguém aqui quando procurei por você. Venha comigo. O que é? Song-shi ficou surpreso. Ele imaginou que havia conseguido evitar a busca de Shen-ming enquanto cultivava no fundo do poço. Você não queria se juntar à divisão de caçadores de demônios naquela época? Agora que há algo para fazer, é hora de você contribuir. Enquanto Shen-ming falava, ele olhou surpreso para Big Smart. Traga sua guarda junto. Se você puder fazer uma contribuição valiosa agora, poderá se tornar imediatamente um membro oficial. Song-shi não pôde deixar de pensar na ferramenta humana que Wu Shenzi havia mencionado. Ele não queria ir, mas já havia concordado com eles naquela época, então não foi fácil recusar. Deixe-me ver meu velho primeiro. Eles não ficaram no escritório do governo todo esse tempo. Venha comigo. Shen-ming puxou Song-shi para uma mansão ao lado do escritório do governo. Esta é a residência temporária de nossos guardas de ferro negro. Sua família tem muita sorte de poder morar conosco. É considerado o mais seguro de Silken City. Song-shi pensou consigo mesmo que se algo realmente acontecesse, eles também seriam os mais rápidos a morrer. Ele não revelou nada e perguntou timidamente, Irmão Shen, qual é a missão desta vez? É um segredo por enquanto. Você saberá mais tarde. Shen-ming deu um tapinha no ombro de Song-shi. Não se preocupe, é algo em que você é bom. Minha especialidade? Song-shi ficou intrigado. Ele era apenas um playboy. No que ele era bom? Xier. Assim que ele entrou no pátio, Song-van, que parecia muito mais velho, gritou animadamente. Este famoso magnata de Silken City estava realmente varrendo o chão neste momento, chocando Song-shi e Big Smart. O que aconteceu? Como você se tornou um servo? Song-shi não pôde deixar de olhar para Shen-ming. Ain, o velho mestre Song doou sua riqueza para a divisão de caçadores de demônios e tomou a iniciativa de varrer as folhas caídas. Shen-ming explicou o motivo. Xier, minha família Song está prestes a ser exterminada. De que adianta ter dezenas de milhares de ativos? A chave é obter a proteção dos senhores da divisão de caçadores de demônios. Song-van tinha a mente muito aberta, desde que você chamou a atenção dos lords. Você tem que trabalhar duro na divisão de caçadores de demônios. Sinto que fui vendido por dinheiro. Song-shi ficou sem palavras. Ele realmente não queria se juntar à divisão de caçadores de demônios, mas como seu pai já havia doado toda a sua riqueza, sua mentalidade em relação à objeção era diferente agora, pois ele não tinha mais um apoio poderoso. Nesse estágio, ele não podia proteger sua família também, portanto, concordou com a escolha de seu pai. Onde está o ancião Qin? No pátio lateral. Sua segunda irmã está cuidando dele. Song-van suspirou. Ele está gravemente ferido. O Lorde da divisão de caçadores de demônios acabou de vê-lo e prescreveu remédios para ele. Ele mal sobreviveu. Irmão Shen, espere por mim aqui. Eu irei ver o ancião Qin primeiro. Song-shi gesticulou para Big Smart e seguiu o velho mestre Song. Shen-ming olhou para Big Smart. A fundação da família Song é bastante complexa. Na verdade, eles têm outro especialista do Conat. Infelizmente, este é um mundo caótico. Mesmo que tenham um especialista do Conat, será difícil restaurar sua glória. O estreito pátio lateral era originalmente onde os servos viviam, mas agora era onde a família Song estava lutando, às portas da morte. Um forte cheiro medicinal exalava de longe. Song-shi viu Song-bei preparando remédios no corredor. Seu rosto estava preto por causa da fumaça e Song-jia estava lavando uma pilha de roupas sujas com um olhar de desdém. Sétimo irmão. Song-bei acenou com as mãos alegremente quando viu Song-shi. Song-shi assistia em transe. Esta cena foi realmente a personificação de uma fênix se transformando em um fazão 2. Os dois, que já viveram uma vida luxuosa, pareciam ter caído tão forte que era como se tivessem caído do céu no chão. Na verdade, eles tiveram que se tornar servos apenas para obter a proteção da divisão de caçadores de demônios. Por mais dinheiro que tivesse diante da morte, era apenas uma pilha de coisas mortas e inúteis. Ele disse com uma voz profunda, vocês três são os únicos vivos? Isso mesmo. Alguns mais morreram e outros fugiram. Agora, além de você, terceiro irmão e quarta irmã, a família Song só tem 3 de nós em quem confiar. Song-van disse com tristeza, você tem que viver bem e continuar nossa linhagem familiar. HMPH, ainda não temos o terceiro irmão? Ele causou todos esses problemas. Ele mesmo pode continuar a linhagem familiar. Apenas dê à luz mais alguns filhos no futuro. Song-shi zombou. Capítulo 45. O talento de uma megera. Song-van sorriu amargamente. Se o terceiro irmão pode ou não sobreviver é um problema. Afinal, o inimigo quer mais matá-lo. Tudo bem se você colhe o que planta, mas como poderia implicar sua própria família? Song-shi zombou e caminhou para abrir a porta. O ancião Qin está descansando. O que você está fazendo? Song-jia perguntou apressadamente. Não interfira nos meus negócios. Song-shi não tinha interesse em prestar atenção a essa mulher arrogante que imediatamente desanimou ao encontrar um inimigo. Ele abriu a porta e entrou. Song-jia não se convenceu e persuadiu seu pai. Pai, olhe para ele. Ele não é o único homem que resta na família? Por que ele é tão arrogante? Não diga mais nada. O sétimo irmão agora é avaliado pela divisão de caçadores de demônios. Eles até pediram que ele participasse de suas missões. Ele pode ter um bom futuro pela frente. Song-van balançou a cabeça.
TSK, ele é apenas um filho perdulário. Como ele pode ser valorizado? Sou um especialista pós-natal em estágio intermediário, mas a divisão Demon Slayer nem sequer deu uma segunda olhada em mim. Ele provavelmente está apenas se gabando. Songjia foi influenciada por sua mãe e tinha uma personalidade mesquinha. Ela olhou para Songshi do fundo do coração. Eu vi com meus próprios olhos que as pessoas da divisão de caçadores de demônios foram bastante educadas com ele. As palavras de Songvan fizeram Songjia franzir a testa. Você está senil? Eles acabaram de trazê-lo. Por que eles estão sendo educados com ele? É porque ele é bonito? O que há com sua personalidade? Por que você ainda é tão indisciplinado depois de aprender artes marciais por 10 anos na montanha psíquica? Songvan balançou a cabeça impotente. Tendo vivido por 60 anos, ele era muito experiente e não se importava em argumentar com sua filha. Ele arregaçou as mangas e saiu. Há algum problema com o que eu disse? Como ele pode ser valorizado pelos Demon Slayers? Ele nem é tão capaz quanto eu. Quando ele encontrou algo, ele se escondeu em um bordel. Eu nem o vi voltar para ajudar. Songjia murmurou e o seguiu indignado. Ela disse com uma língua afiada. Ele ainda está aqui para perturbar a recuperação do ancião Kim. Ele não é nada maduro. Você ainda espera que ele assuma esta família? Big Smart tinha uma expressão estranha quando ouviu isso. A senhorita Gia ainda tinha a mesma impressão de seu jovem mestre de antes. Ela sentiu que o jovem mestre ainda era apenas um playboy que estava esperando para morrer, quando na verdade ele não era tão simples quanto parecia. Ele tocou seu peito. Ele ainda estava com um buraco em suas roupas na área do peito e também tinha uma impressão palmar adicional. Ele tinha acabado de puxar um pedaço de pano para cobri-lo. Na sala, o forte cheiro de remédio impregnava o ar. Um velho com um pano branco no peito estava deitado na cama. Seu rosto estava pálido e suas sobrancelhas estavam fortemente franzidas. Ele estava inconsciente e sua aura estava fraca. Songshi se aproximou e injetou um pouco de Nine Young True Energy. Depois de verificar, ele percebeu que o ki da essência do velho estava gravemente esgotado e ele tinha mais de 10 ferimentos por toda parte. Mais importante ainda, havia uma aura fria e profana em seu corpo, deixando toda a sala um pouco fria. Se não fosse pelo Konatic no corpo da outra parte, qualquer outro velho como ele teria morrido há muito tempo. No momento em que sua energia verdadeira 9 Yang entrou nos meridianos do ancião Kim, houve um grito fraco. Era como a escuridão encontrando o sol. Fios de gás preto foram forçados a sair, emitindo um som crepitante. O rosto do ancião Kim ficou vermelho e ele instintivamente cuspiu um bocado de sangue preto. Parar! O que você está fazendo? Songjia viu que o ancião Kim estava coberto de fumaça preta pelo toque de Songshi e ainda vomitava sangue. Ela disse com raiva, você matou o ancião Kim. Quem protegerá minha família Song? Você não pode dizer que eu estou curando ele? Você não trouxe seu cérebro para a montanha quando foi aprender artes marciais? Songshi franziu a testa. Como você ousa me repreender? Songjia ficou furiosa de humilhação e se apegou diretamente a como ela foi repreendida. Ela não se importava com o resultado das ações de Songshi, o que fez com que o rosto do ancião Kim ficasse claramente vermelho. Songshi não se incomodava com essa mulher estúpida. Ele se virou e disse, Big Smart, alimente o Elder Kim com o remédio. Sim. Big Smart pegou o frasco de remédio e estendeu a mão para abri-lo com cuidado, com medo de prejudicar o efeito do precioso remédio. Uma mão de repente agarrou e arrebatou a garrafa. Você ainda quer dar remédios ao ancião Kim? O remédio prescrito pelo médico da divisão de caçadores de demônios é inferior a um lixo como você? Senhorita Gia, você. Big Smart também estava um pouco zangado. Ele estava com medo de danificar a pílula, mas não esperava que essa mulher a roubasse. Caso contrário, se ele estivesse preparado, a garrafa não teria sido retirada. Piak! Um tapa caiu no rosto de Songjia, deixando-a tonta. Seu cabelo ficou despenteado e ela caiu no chão. A mão de Songshi ficou borrada quando ele pegou o frasco de remédio. Ele olhou friamente para a mulher que estava incrédula e atordoada com o tapa. Você perdeu o cérebro por praticar artes marciais? Por que você ainda pensa tão bem de si mesmo? Isso é realmente esperado da prole da velha bruxa. Com o rosto cheio de desdém, ele se virou e pegou o comprimido. Ele enfiou na boca do ancião Kim e dissolveu a pílula com seu ki genuíno. Sob os efeitos da pílula, a expressão do ancião Kim continuou a melhorar. Songjia, que estava atrás dele, viu que não apenas foi repreendida e espancada, mas também foi ignorada. Sua megera interior entrou em erupção instantaneamente. Ela mostrou suas presas e brandiu suas garras enquanto atacava Songshi. Ah, seu pequeno bastardo, como ousa me bater? Songshi deu um tapa nessa megera irracional novamente. Piak! Songjia, que era bem treinado em artes marciais, foi esbofeteado novamente. Ela foi lançada voando e seu rosto ficou coberto de poeira. Uma impressão de palma apareceu em seu lindo rosto e inchou imediatamente. As pálpebras de Songvan se contraíram. Ele podia ver que esse filho perdulário dele era diferente de antes. Songjia, que tinha uma base sólida em artes marciais, na verdade levou um tapa dele 2 vezes seguidas. Ele entendeu aproximadamente porque a divisão de caçadores de demônios valorizava esse filho. Este filho da família Song que era protegido por ele era na verdade um especialista oculto. Big Smart, você tem que segurar firme da próxima vez. De que adianta ter suas coisas roubadas por uma megera dessas? Songshi olhou para Big Smart sem expressão enquanto uma aura assassina o envolvia.
A expressão de Big Smart mudou drasticamente e suor frio começou a brotar em sua testa. Ele curvou-se apressadamente em voz baixa, eu definitivamente estarei melhor da próxima vez. Quando Song Bei viu que seu irmão estava um pouco feroz, ela se encolheu de medo e foi obedientemente preparar o remédio. Ah, Sung-shi, seu filho da puta. Como ousa me bater? Se eu não te ensinar uma lição hoje, você realmente acha que é um merda? Song-jia vomitou. Quanto mais pensava nisso, mais furiosa ficava. Ela então correu novamente. É o bastante. Por quanto tempo você vai continuar com isso? Song-wan não aguentava mais. Por que essa mulher era tão parecida com a mãe? Assim como ela causaria problemas sempre que algo que não fosse do jeito dela acontecesse. Ela realmente achava que as coisas ainda eram as mesmas de antes? Pai, como ousa me criticar? Os olhos de Song-jia se arregalaram e sua mão tremeu quando ela apontou para Song-wan. A mãe acabou de morrer e você já está do lado desse bastardo? Ao ouvir isso, Song-wan ficou com tanta raiva que seu peito arfou violentamente e seu rosto escureceu. Big Smart a agarrou e disse friamente, Senhorita Jia, sua habilidade atual é realmente insuficiente. Se você ainda mexer agora, você só estará em desvantagem. Com isso, ele arrastou a mulher para fora. Isto é ridículo. Sung-shi também não acreditou em sua audácia. Por que os vermes Gu e o Venom Negro não mataram essa mulher? Ignorando a outra parte, ele disse a Song-wan, quem atacou o escritório do governo esta noite e deixou o Elder King inconsciente. A raiva no rosto de Song-wan imediatamente se transformou em medo. Seus lábios tremiam quando ele disse, era um bebê estranho de cor preta. Foi assustadoramente feroz. Na verdade, mordeu várias pessoas até a morte. Eu entendo. Vocês continuam a ficar aqui. Sung-shi assentiu e saiu. Xier, tenha cuidado. Com o lembrete de Song-wan, Song-shi saiu. Shen-ming ainda estava esperando por ele. Parece que os assuntos de sua família estão um pouco complicados. Eles ainda estão fazendo barulho neste momento. Shen-ming murmurou e perguntou, o assunto está resolvido? Acabou. Onde a próxima? Bordel Lua Nova. Bordel Lua Nova? A expressão de Song-shi mudou ligeiramente. Porque eles estavam indo para este lugar para uma operação. Capítulo 46 Eu também tenho músculos, ok? Você é um visitante frequente do Bordel Lua Nova. Precisamos que você investigue a situação lá, já que você está familiarizado com ela. Entre na carruagem primeiro. Shen-ming trouxe Song-shi até a porta. Já havia uma carruagem esperando lá. Os dois sentaram-se nele. Seus guardas irão com você mais tarde. Vocês podem cuidar uns dos outros. O que você quer investigar? Song-shi perguntou calmamente. Vá e verifique quantos novos rostos desconhecidos existem lá dentro. Pegue este jade e pendure-o na cintura. Shen-ming entregou um pedaço de jade para Song-shi. Assim que Song-shi sentiu que era um espião Big Smart que estava sentindo uma dor de cabeça iminente, se aproximou e disse, Jovem mestre, as mulheres são realmente muito difíceis de lidar. Ignore-os então. Suba. Vamos ao Bordel Lua Nova para nos divertir. Por que estou indo para o Bordel Lua Nova de novo? Não tenho nenhuma experiência em lidar com mulheres. Big Smart disse amargamente. Você ficará mais experiente depois de mais algumas interações. Song-shi sorriu maliciosamente e acenou com o jade. Ele disse a Shen-ming, já que está em uma missão, se eu fizer bem, deve haver uma recompensa, certo? Naturalmente. Shen-ming sorriu e olhou para Big Smart. Irmão, você também está interessado em se juntar à nossa divisão de caçadores de demônios? Sung-shi não falou. Big Smart já estava no Konat Helm. Suas habilidades foram suficientes para atrair o interesse da divisão de caçadores de demônios. Se esse cara fugisse com a divisão de caçadores de demônios, ele não usaria isso contra ele. Não estou interessado. Eu, velho Liu, seguirei o jovem mestre. Big Smart balançou a cabeça. Ele era uma pessoa muito persistente. Se ele pudesse manter sua castidade por 30 anos, ele continuaria a trabalhar duro para retribuir Song-shi por toda a sua vida por ajudá-lo a entrar no reino Konat. Que pena. Não há futuro em ser um guarda. Não se compara a ser um comandante da minha divisão de caçadores de demônios. Além disso, você não tem liberdade como guarda. Shen-ming se sentiu arrependido. Vamos para o Bordel Lua Nova. Song-shi disse impacientemente. Não há pressa, não terminei de falar sobre o assunto. Além disso, vocês irão sozinhos desta vez. Não é adequado para mim mostrar meu rosto. Shen-ming balançou a cabeça. Vamos monitorar você no escuro. Tome cuidado. Não apenas os demônios do culto do demônio celestial são convidados, mas também há muitas pessoas de todas as esferas da vida. Song-shi ficou intrigado. O que todos eles estão fazendo aqui? Alguns querem causar problemas, enquanto outros querem pescar em águas turbulentas. Pescar em águas turbulentas é uma expressão chinesa que descreve aproveitar uma oportunidade em meio ao caos. Em suma, a maioria deles quer obter benefícios nestes tempos conturbados. Então, minha missão é apenas entrar e dar uma olhada? Existe um limite de tempo e um objetivo específico? Não há limite de tempo, mas você tem que descobrir quantos rostos desconhecidos existem. O método é muito simples. Caminhe bem por dentro e o jade fotográfico irá registrá-lo. Shen-ming apontou para o pingente de jade dado a Song-shi. Song-shi estalou a língua maravilhado. Portanto, havia câmeras neste mundo de cultivo. Isso é tudo. Apenas relaxe e compre. Eles não sabem que você é da divisão de caçadores de demônios e só vão tratá-lo como um filho perdulário. Shen-ming riu e saiu sem dizer mais nada. Vamos. Song-shi sentou-se de pernas cruzadas na carruagem e começou a cultivar. Ok. Big Smart dirigiu obedientemente. Ele não se tornou arrogante porque alcançou o reino Konat.
Mesmo sendo arrogante antes, sua arrogância já foi destruída pelo tapa de Song-Shi. Depois de experimentar os benefícios do cultivo, Song-Shi tornou-se um mestre em gerenciamento de tempo. Ele não apenas fez o melhor uso de seu tempo para cultivar, mas também multitarefa. Ele empurrou sua técnica de controle da respiração para o estágio de grande maestria de uma só vez e sua aura ficou ainda mais oculta. Em seu estado de cultivo, o tempo passou muito rápido. Jovem mestre, chegamos. Big Smart estacionou a carruagem firmemente na frente do New Moon Bordel e o lembrou suavemente. Ele admirava seu jovem mestre ainda mais agora porque ele parecia ter se tornado muito diligente. Sim, Song-Shi abriu os olhos. Ele não tinha uma aura muito poderosa e parecia um filho perdulário comum. Cultivar algumas habilidades de Kung Fu ao mesmo tempo é revigorante e eficiente. Ele pensou com satisfação enquanto saía do carro e se dirigia para a porta com as mãos atrás das costas. Você não precisa me seguir, caso chame a atenção. Vou explorar o caminho primeiro. Song-Shi caminhou vagarosamente. À medida que o sol se punha, o bordel Lua Nova tornou-se mais animado. Parecia que o bordel Lua Nova não fechou com a praga ou os vermes Gu causando estragos na cidade. Ele não pôde deixar de suspirar. Atrás dos portões laqueados de vermelho, o vinho é deixado azedar, a carne apodrecendo. Do lado de fora dos portões jazem os ossos dos congelados e famintos. Aqueles com dinheiro e poder ainda podiam se entregar aos prazeres e levar uma vida de embriaguez, mas os camponeses tiveram que enfrentar pragas e vermes Gu, com suas vidas em risco. Que mundo caótico! Sétima canção do jovem mestre. A criada que recebia os convidados ficou surpresa. Ela ouviu que a família Song quase foi exterminada durante a noite. Como essa pessoa ainda pode estar com vontade de vir aqui? O que? Você não me recebe? Song-Shi voltou a si. Seu olhar passou pela empregada e pousou no interior do New Moon Bordel. Todos os clientes eram rostos com os quais ele não estava familiarizado, o que era raro no passado. Não, como eu poderia ousar pensar assim? É que a situação na torre nesses 2 dias é um pouco especial. É melhor que o jovem mestre não entre. A empregada estava em uma posição difícil e disse suavemente: os convidados nestes 2 dias são todos pessoas extraordinárias. Não vai ser bom se eles machucarem o jovem mestre. Mais uma razão para eu entrar e ampliar meus horizontes. Song-Shi riu e entrou. Imediatamente muitas pessoas o avaliaram com seus olhares penetrantes. Mas depois de perceber que ele era um jovem mestre fraco, seus olhares se dissiparam instantaneamente. Os olhos desses caras são muito invasivos. Song-Shi, cuja força espiritual era muito mais forte do que todos eles, sentiu toda a malícia dirigida a ele. Então essa malícia se transformou em desdém e indiferença, pois eles pareciam menosprezá-lo completamente. Song-Shi ficou muito feliz. Seu olhar inadvertidamente varreu o corredor. Havia mais de 20 pessoas sentadas em 7 ou 8 mesas. Alguns estavam sozinhos enquanto outros estavam em grupos. Havia apenas 2 pessoas que o preocupavam, pois ele instintivamente sentia o perigo ao seu redor. Um deles estava sentado perto da janela. Ele usava um lenço verde na cabeça e estava vestido de branco. Seu rosto era feminino e bonito e seus olhos de flor de pêssego estavam meio sorridentes. Foi o suficiente para fazer todas as mulheres se apaixonarem por ele. Ele tinha cabelo oleoso e rosto rosado, e bebia de um copo de jade. A outra pessoa estava sentada no meio do corredor. Seu estilo era completamente diferente. Ele parecia diabólico com olhos grandes e peito nu. Sua pele era de bronze e seus músculos eram grandes e grossos por todo o corpo. Essa pessoa tinha uma constituição atarracada e sua altura era comparável a uma pessoa comum. Sua aura era dominadora e feroz e ele parecia especialmente forte. Ele era como um urso preto que provavelmente poderia assustar as crianças vizinhas às lágrimas. Quando ele viu Song-Shi, o último colocou a grande tigela de vinho na mesa com um estrondo e disse desdenhosamente: HMPH, outro menino bonito. Tong-HU, eu já estou sentado longe de você e você ainda está zombando de mim? O jovem de aparência feminina na janela olhou friamente. Ele estava obviamente em desacordo com este homem corpulento. Não estou falando de você, Feng Shuxiao. Não faça suposições infundadas. Tong-HU zombou. Hoje estou aqui para dormir com a beleza do Palácio da Lua, Liu Rushui. Por que você está sentado aqui, menino bonito? Vá brincar com um homem em vez disso. Esse garoto combina muito com você. F***da. O rosto de Song-Shi escureceu quando ele ouviu isso. Ele era um homem heterossexual, então ficou infeliz quando ouviu isso. Você é um menino bonito. Toda a sua família consiste em meninos bonitos. Eu também tenho músculos, ok? Você está cortejando a morte. Uma luz fria brilhou nos olhos de flor de pêssego de Feng Yuxiao e um círculo de ar frio apareceu, fazendo com que a temperatura na sala caísse. Garoto bonito, quantos socos você aguenta? Tong-HU sorriu e um círculo de luz amarela apareceu. O ar próximo de repente ficou pesado à medida que as tensões se aprofundavam. Ayan, por favor, acalme meus 2 estimados convidados. Não temos capacidade para suportar a batalha entre os 2 discípulos da Frost Jade Cave e a Vaja Sect. Mei Nian saiu apressadamente para mediar a luta, com medo de que a luta destruísse o prédio. Tong-HU sorriu, revelando seus dentes amarelos. Tudo bem, se você não quer que lutemos, deixe Liu Rushui sair e me servir. Capítulo 47. Já faz muito tempo, venha e me bata até a morte. Bem, Mei Nian parecia preocupada. A senhorita Xuer não está se sentindo bem e não pode ver todos por enquanto. Não, minha bunda. Estou esperando aqui há 2 dias e ainda não vi uma única pessoa. Você está brincando com a gente? Tong-HU amaldiçoou. Isso mesmo, Mei Nian.
Acabei de chegar na cidade de Jinxiu e já ouvi dizer que a principal celebridade aqui, a senhorita Xuer, é uma beleza. No final, não consigo nem vislumbrar ela. Você está brincando com a gente? Deixe-a sair rapidamente para que todos possam dar uma olhada. Não é como se você fosse perder alguma coisa. Esta é a primeira vez que ouço que as meninas nesses lugares não saem para receber convidados. As palavras de Tonggagao atraíram a concordância de muitas pessoas, e elas começaram a zombar. Tonggagao, ela é uma discípula do Palácio da Lua, não uma prostituta. Que direito um troll como você tem de se aproximar dela? Feng Yuxiao parecia desdenhoso. Feng Yuxiao, quem gostaria de um maricas como você? Tonggagao retrucou com uma expressão confiante. Mesmo que a senhorita Xuer não seja uma prostituta, ela ainda precisa encontrar um companheiro dão. Além de mim, quem mais está qualificado? Song-Shi estava infeliz. Mesmo sabendo que Liu Hushui não poderia evitar provocar homens em tal lugar, ele ainda se sentiu enojado quando viu um bando de homens esperando por ela aqui. No mês passado, Liu Hushui serviu apenas a ele. O instinto natural de possessividade de um homem o fez ver Liu Hushui como seu. Naturalmente, ele estava insatisfeito com essas pessoas brigando por ela. Se Liu Hushui fosse realmente arrebatada, ela não seria diferente das outras prostitutas e não pertenceria mais apenas a ele. Xuer já tem um companheiro dão. Uma voz fria soou lá de cima. Era como pérolas e jade caindo em um prato, como uma voz celestial caindo, fazendo o coração de todos tremer. No momento seguinte, o telhado se iluminou intensamente e o som de bambu fluindo pôde ser ouvido. Flocos de neve dançavam no ar e uma fada de branco esvoaçava. Seu vestido de seda branca balançava ao vento. Foi feito especialmente da seda de um bicho da neve. O material era fino, macio e liso. Quando usada por Liu Hushui, ela era graciosa como um cisne e majestosa como um dragão. Ela usava um par de sapatos verdes bordados em seus pés de jade. Suas panturrilhas sob a saia eram finas e retas. Sua figura era graciosa e bonita. Sua pele era clara e impecável, como se fosse esculpida em jade sebo. Sua aparência era bonita e seu temperamento refinado. Ela estava sorrindo para Song-Shi. A aparência dessa mulher sedutora imediatamente fez com que todos os homens presentes não conseguissem tirar os olhos dela. Song-Shi também elogiou a beleza de Liu Hushui em seu coração. Ele sentiu que esta mulher estava se tornando cada vez mais radiante. Poderia ser porque seu nível de cultivo aumentou? Os discípulos do Yao Moon Palace são tão elegantes. Elas são como fadas completamente diferentes daquelas vadias da seita Heuan. Tonggagao sorriu lascivamente, bateu na mesa e se levantou. Ele estava prestes a pegar os sapatos bordados que caíam do céu. Liu Hushui sorriu levemente. Uma brisa soprou por ela e sua mão esguia se afastou. Ela evitou a mão grande e pousou suavemente ao lado de Song-Shi. Irmão sênior Tonggagao, não me toque tão casualmente. Eu realmente tenho um companheiro dão. Enquanto falava, ela se encostou em Song-Shi como um passarinho e abraçou seu braço com sua mão esguia. Svi, svi, svi. Muitos pares de olhos hostis imediatamente se viraram para encarar Song-Shi. Foda-se. Song-Shi amaldiçoou em seu coração, que femme fatale. Ela provocou todo mundo no momento em que chegou. Mas não era isso que ele queria? Ele, que não tinha medo da morte, precisava cortejá-la de qualquer maneira. Por que ele deveria se importar com a inveja e o ciúme dessas pessoas? Sua expressão era tão calma quanto ele aproveitou a oportunidade para abraçar a cintura dela e disse com um sorriso: Pessoal, Xuer é minha mulher. Vá se lavar e dormir. Seu olhar confiante fez algumas pessoas cautelosas hesitarem. Esse garoto é realmente arrogante. Ele está apenas no reino pós-natal. Que direito ele tem de fingir na frente de tantos cultivadores Konati de refinamento de que em estágio avançado? Ele provavelmente tem algum histórico poderoso. Caso contrário, ele não seria tão destemido. Feng Yuxiao olhou para Song-Shi com interesse. Essa pessoa estava sendo usada como escudo ou ela realmente tinha um passado? Liu Hushui olhou para Song-Shi em estado de choque. Ela só fez isso para encontrar uma desculpa para dissuadir essas pessoas. Com a reputação da seita do Palácio da Lua, essas pessoas provavelmente não ousariam usar a força. No final, esse sujeito realmente provocou essas pessoas. Ele não estava procurando problemas? De fato, o temperamental Tonggagao explodiu e amaldiçoou. Droga, menino bonito, que direito você tem de ser o companheiro dão de Xuer? Seu corpo corpulento, com mais de 2 metros de altura, avançou e uma aura opressiva imediatamente envolveu Song-Shi. Vendo que o grandalhão estava olhando para ele, Song-Shi estava cheio de expectativa. Venha e me bata até a morte então. Faz muito tempo que não morro. Superficialmente, Song-Shi suspirou e parecia solitário. Suspiro, não posso evitar se sou muito bonito. Fiquei tão encantado que Xuer estava chorando e me importunando para se tornar meu companheiro dão. Os cantos da boca de todos se contraíram. Esse cara era muito narcisista. Esse cara era realmente considerado bonito entre as pessoas comuns, mas todos os presentes tinham visto pessoas mais bonitas. Ele era simplesmente narcisista. Liu Hushui revirou os olhos para Song-Shi. Tudo bem, vamos para os quartos. Tudo bem, vamos nos divertir e ignorar esse grandalhão. Song-Shi segurou a mão de Liu Hushui e subiu as escadas com arrogância. Eu disse que você poderia ir? Tonggagao parou Song-Shi com raiva. Ele estava com tanta raiva que não aguentou mais, especialmente quando esse cara o provocou deliberadamente. Song-Shi zombou. Por quê? Você está me culpando por ser feia? Olha, ele está tão ansioso. Ele está com ciúmes de mim? Ele estava cheio de expectativa. Apresse-se e me mate. Foda-se sua mãe que disse que eu estava com ciúmes.
Tong Gao fez sua jogada. Sua aura explodiu quando ele levantou o punho para socar a cabeça de Song Shi. Diante desse soco, a expressão de Song Shi estava calma, como se ele não pudesse reagir a tempo. Na verdade, quando estava prestes a ser atingido, Song Shi deliberadamente retraiu toda a sua força e usou a cabeça para receber o punho de barro do tamanho de uma panela da outra parte. Estrondo. O ar explodiu e Song Shi voou como um trapo, como se tivesse sido atingido por um elefante bruto. Enquanto ele voava para trás, suas roupas envolviam o jet fotográfico em sua cintura. Então, ele caiu com força e quebrou a loja na rua oposta em pedaços. Jin, você foi morto por um cultivador com um soco. Físico mais 3. Você absorveu força da morte e obteve 2 pontos de atributo liberdade. Você será ressuscitado em 3 segundos. Nenhum local de ressurreição definido. Ressurreição no local por padrão. Jin, parabéns por ter sido morto por um novo alvo. Você atende às condições de motivação. O subsistema de loteria foi ativado. Se você matar o alvo dentro do tempo especificado, será recompensado com uma chance de sortear na loteria. Quando Song Shi foi espancado até a morte, o tremor da força se espalhou por toda parte. Madeira quebrada voou por toda parte nas ruas e poeira encheu o céu, assustando os transeuntes próximos a gritar e fugir. Ao ouvir a comoção, Big Smart saiu correndo do estábulo onde estava a carruagem e olhou confuso para a loja desmoronada. Por enquanto, ele não sabia quem havia sido tão espancado. Em um restaurante distante, vários pares de olhos sem palavras se encontraram. Shenming, você está falando sério? A pessoa que você encontrou não é muito confiável. Ele foi espancado no momento em que entrou? Pode ter havido um acidente. Ele precisa de ajuda? Olhe para o poder destrutivo. Acho que ele foi espancado até a morte. Eu não acho. Ele tem um corpo sólido. Prepare-se para substituí-lo. Mesmo que ele não morra, ele definitivamente ficará gravemente ferido. Nesse momento, o ressuscitado Song Shi sorriu. Já que fui morto com sucesso, terei a chance de ganhar na loteria se matar você. Ele ficou muito feliz e saiu ileso do prédio destruído. Dentro do bordel Lua Nova, todos ficaram um pouco surpresos e sussurraram. O que está acontecendo? Mesmo que esse garoto não tenha muita habilidade, ele deveria ter alguns artefatos protetores do Dharma, certo? Será que ele está fingindo? Ele é fraco e não tem antecedentes? Se for esse o caso, então ele morreu em vão. Capítulo 48. Corpo do Tesouro, Corpo do Dharma e Corpo do Espírito. Liu Hushui olhou para o local ao lado dela de onde Song Shi havia desaparecido em transe e franziu a testa. Você é demais. Ela sabia que Song Shi não tinha um histórico poderoso nem força suficiente. Mesmo que Tong Gao não usasse muita energia espiritual, ele ainda não seria capaz de resistir a um soco de Tong Gao, que estava no 9º nível de refinamento de Qi e especializado na habilidade de temperamento corporal. Sua fornalha foi destruída assim. Sem falar que ela já havia desenvolvido alguns sentimentos por Song Shi, que foi seu primeiro homem ao longo do tempo. Pela primeira vez, Liu Hushui ficou com tanta raiva que seu corpo tremeu involuntariamente na frente de estranhos. Era como se alguém tivesse destruído seu amado animal de estimação. Tong Gao sorriu sem jeito. Eu não esperava que esse garoto não tivesse nenhuma reação, nem tivesse nenhum artefato protetor do Dharma. Ele ficou realmente surpreso. Ele só queria ensinar-lhe uma lição casualmente. Quem teria pensado que era tão eficaz? Na verdade, tinha corrido muito bem. Ele sentiu que havia realmente destruído a outra parte com apenas um soco. Isso foi um pouco estranho. A expressão de Mei Nian ficou ligeiramente fria quando ela se aproximou, balançando o traseiro. Ela disse significativamente Lord Tong Gao, embora esta seja apenas uma saída do bordel Lua Nova no mundo exterior e não haja especialistas guardando-a. Não é um pouco demais para você matar publicamente o companheiro Dão de um discípulo do Yao Moon Palace? Tong Gao franziu a testa. Ele não é um discípulo do Yao Moon Palace, certo? Existe uma necessidade de ser tão sério? Os companheiros Dão dos discípulos do Yao Moon Palace também são protegidos pelo palácio. Senhor, você não sabe? Mei Nian também estava com raiva. Assim como Liu Hushui estava prestes a confiar neste companheiro Dão para ter sucesso em seu cultivo, ele foi espancado e até morto. Mesmo que Song Shi não morresse, ele definitivamente ficaria aleijado. A melhora de Liu Hushui sem dúvida diminuiria. Ela não sabia quanto tempo levaria para ela voltar. Que acidente. Por que não me torno o companheiro Dão de Xuer e sacrifico um pouco de XP para compensá-lo? Enquanto Tong Gao falava, ele avaliou Liu Hushui avidamente. Para alguém como ele, que tinha um nível de cultivo mais alto que Liu Hushui, a outra parte não seria capaz de absorver seu poder. Era muito raro para Liu Hushui que alguém como Tong Gao estivesse disposto a dar a ela uma parte de seu cultivo. Se ela o absorvesse, ela poderia avançar rapidamente para o estágio avançado do reino que refinemente inimente. No entanto, ele percebeu que Liu Hushui havia ignorado seus comentários e estava olhando para a porta surpreso. Liu Hushui não foi o único. Os outros também ficaram chocados e olharam surpresos na mesma direção. Ele se virou e viu Song Shi parado na porta ileso. Sua expressão escureceu. Você realmente tem alguma habilidade. Embora meu soco seja puramente força física, não é algo que um especialista em pós-natal possa suportar. Muitas pessoas começaram a exclamar. Ele está realmente bem. Poderia ser o poder de alguns artefatos especiais do Dharma que não notamos? Mesmo que ele não esteja morto, ele ainda é apenas um alvo fácil para Tong Gao. Feng Yuxiao estreitou os olhos e avaliou Song Shi. Essa pessoa era realmente interessante.
Big Smart, que estava do lado de fora da porta, também entendeu que Song-Shi havia sido espancado. Felizmente ele parecia bem. Liu Hushui caminhou levemente em direção a Song-Shi com uma expressão preocupada. Você está bem? Está bem. Ele só me deu uma massagem, só isso. Ainda posso aguentar mais 300 rodadas disso se for por você. Song-Shi riu e o rosto de Tong Agao escureceu visivelmente. Tong Agao estava prestes a dizer algo quando um homem vestido de amarelo apareceu como um fantasma. Ele era um velho de cabelos grisalhos, rosto corado e aura masculina. Ele olhou para Tong Agao friamente e disse, eu sou Albai, o diácono da seita externa do Yalmun Palace. Você ainda quer continuar causando problemas agora que estou aqui? Ei, até mesmo o diácono da seita externa está aqui. Parece que o Yalmun Palace também está muito interessado neste lugar. Uma pitada de medo passou pelos olhos de Tong Agao. O nível de cultivo desse velho era muito mais profundo que o dele. Ele já estava no 10º nível de refinamento de Qi, o que foi suficiente para intimidá-lo. Mais importante foi o motivo por trás da decisão do Palácio da Lua de enviar um diretor para inspecionar os membros do nível mais baixo de poder que representavam uma certa atitude sendo exibida. Essa atitude do Yalmun Place fez com que ele não ousasse agir de forma imprudente. Saudações, Diácono Al. Liu Hushui e Mei Nian se curvaram educadamente. Bem, vocês se saíram bem, especialmente você. Albai acenou com a cabeça para Liu Hushui. Você só está aqui há um mês e já está no 5º nível de refinamento de Qi. Alguns anciãos estão bastante satisfeitos com você. Liu Hushui estava secretamente feliz. Ser escolhida por um ancião significava que ela tinha um futuro brilhante pela frente. Diácono Al, já se passaram alguns anos desde a última vez que nos encontramos. Sua energia espiritual tornou-se muito mais rica. Eu acho que você tem uma chance de alcançar o reino do estabelecimento da fundação. Feng Yuxiao se aproximou e segurou os punhos. A técnica Frost Jade do irmão Feng parece ter atingido um nível alto também. Se você conseguir alcançar o reino do estabelecimento da fundação, há uma chance de condensar um corpo espiritual de gelo, o que é realmente raro. Albai devolveu a saudação. Se o cultivo exigia raízes espirituais para começar, então o estabelecimento da fundação era estabelecer a base do corpo e transformar com o Qi espiritual ou outros métodos para condensar diferentes físicos. A partir daí, alguém poderia transcender os mortais e desfrutar de uma vida útil muito longa. Os físicos foram divididos em diferentes níveis. Os corpos espirituais eram considerados existências de alto nível entre os vários físicos. Eles eram muito mais fortes do que os outros físicos preciosos comuns. É difícil. Já estou satisfeito por poder condensar um físico de gelo. Feng Yuxiao disse amargamente. Como um corpo espiritual pode ser tão fácil de condensar? Sung-Shi ficou pasmo. Corpo do Dharma. Corpo espiritual. Para um novato como ele, era uma existência completamente desconhecida. Xuer, acho que devemos ir para a cama e não impedi-los de se encontrarem. Sung-Shi sussurrou e puxou Liu Hushui para dentro da sala. Por um momento, muitos olhares invejosos e ciumentos foram lançados no salão. Pensando que uma mão tão delicada e charmosa que parecia uma fada dos 9 céus estava prestes a ser tocada por esse cara, todos ficaram muito indignados em seus corações. Interessante. Albai olhou para o passado de Song-Shi. Ele conhecia a identidade e os antecedentes desta fornalha. Para poder ficar tão calmo na frente de tantas pessoas, seu temperamento não era ruim. Diácono Al, eu me pergunto de onde vem esse companheiro dão do discípulo de sua seita? Tong Agao perguntou indignado. O Diácono Al sorriu levemente. Não importa qual seja seu passado, ele é considerado um membro do Yalmun Palace agora. É melhor você não agir precipitadamente. HMPH, eu mesmo investigarei. Tong Agao se virou e voltou para a mesa. Ele então instruiu seus subordinados a investigar o passado de Song-Shi. No entanto, Feng Yuxiao percebeu que algo estava errado. Ele não falou muito e foi até a janela com Albai para continuar conversando. Sung-Shi puxou Liu Hushui para dentro da sala. Ele abraçou seu corpo macio e sussurrou em seu ouvido. Xuer, o que eles querem dizer com conjurar o Dharma e o corpo espiritual? Eu sabia que você me perguntaria isso. Eu vi a intensa curiosidade brilhar em seus olhos agora há pouco. Liu Hushui pegou um livro amarelo antigo e grosso com algumas palavras enormes escritas nele. A Enciclopédia dos Fundamentos do Cultivo. Isto foi o que Xuer leu quando ela tinha 5 anos. Ele contém todos os tipos de conhecimento básico de cultivo. Já que é inútil agora, vou dar a você. Liu Hushui sorriu. O corpo Dharma e o corpo espiritual estão relacionados ao físico. Eles também estão envolvidos no estágio de estabelecimento da fundação. Este é o nome e o nível do físico que precisa ser cultivado para alcançar o reino do estabelecimento da fundação e acendê-lo no futuro. Geralmente, eles são divididos em corpo do tesouro, corpo do Dharma e corpo do espírito. Quanto melhor o físico, mais forte será a fundação e maior será o seu potencial. Eu vejo. Sung-Shi foi iluminado. Seu olhar pousou no manual. Eu não esperava que este mundo tivesse uma compreensão tão completa do cultivo. Eles ainda têm um guia tão abrangente de conhecimento básico. Song-Shi rapidamente abriu o catálogo e pesquisou de acordo com seu físico. Logo ele estava sem palavras. Raiz do espírito, corpo do tesouro, corpo do Dharma, corpo do espírito, corpo divino, corpo do santo. Na verdade, existem tantos níveis. Além disso, existem físicos conatos e pós-natais. Raiz espiritual é, na verdade, apenas um talento conato básico. Song-Shi estalou a língua maravilhado. Este livro foi uma revelação para ele. Capítulo 49. Este garoto nos enganou. Sim,
Liu Rushui sorriu de brincadeira, revelando seus requintados e elegantes dentes de prata. Ela continuou: as raízes espirituais são a base para todos os cultivadores progredirem no grande caminho do cultivo. Com esta base, eles podem desenvolver e cultivar mudas como Treasure Baris, Dharma Baris e Spirit Baris. Ao ouvir tal analogia, Song-Shi tocou o abdômen plano e delicado de Liu Rushui. Eu entendo. Então isso aqui é a raiz e depois de espalhar para fora será o físico. Hehe, você poderia dizer isso. Liu Rushui sorriu coquete por causa da coceira. Ela colocou os braços em volta do pescoço de Song-Shi e disse: a essência de vários físicos é fortalecer-se constantemente. Se o poder da raiz espiritual se transformar em todo o corpo, será um corpo espiritual. É que a maioria dos cultivadores do estabelecimento da fundação não consegue atingir esse nível. Então, qual físico Xue'er quer condensar? Song-Shi perguntou curiosamente. Liu Rushui se inclinou perto da bochecha de Song-Shi e exalou um hálito perfumado. Ela disse com uma expressão encantada: sou muito ambiciosa e quero condensar um corpo espiritual. Jovem mestre, você está disposto a me ajudar? Claro, vou ajudá-lo mesmo ao custo da minha vida. Song-Shi riu. Sua vida era mais inútil. Ele poderia perdê-lo sempre que quisesse. No entanto, ele realmente não faria isso. O motivo dessa mulher não era puro desde o início. Ele não podia lhe dar nenhuma sinceridade e deixá-la sugá-lo até a morte. Liu Rushui olhou para Song-Shi em transe. Os olhos deste homem eram claros e não pareciam estar mentindo. Ela ficou momentaneamente atordoada. Na família de cultivo em que ela cresceu, qual deles não era egoísta? Este homem estava realmente disposto a sacrificar sua vida para ajudá-la? Por quê? Você está tocado? Você está se apaixonando por mim agora? Song-Shi riu em seu coração. Ele abaixou a cabeça e beijou Liu Rushui. Você é uma prostituta. Você não pode se apaixonar. PFFT, quando eu virei prostituta? Xue'er só veio aqui para treinar no mundo mortal. Ela experimentou apenas um homem, que é apenas você. Liu Rushui revirou os olhos para Song-Shi. Então espero ser seu último homem. Song-Shi beliscou o rosto de Liu Rushui. Ainda não sei em que nível está sua raiz espiritual. É uma raiz espiritual de gelo de alto grau. Caso contrário, Xue'er não teria muita confiança em condensar um corpo espiritual. Liu Rushui encostou-se no peito de Song-Shi e disse preguiçosamente: por quê? Song-Shi percebeu que havia algo complexo. As raízes espirituais determinam o limite superior do talento de uma pessoa e também afetam a qualidade da condensação de um físico durante o estabelecimento da fundação. Frequentemente, raízes espirituais de baixo grau podem apenas condensar um corpo de tesouro, raízes espirituais de grau médio condensam um corpo de Dharma, enquanto raízes espirituais de alto grau como a minha têm uma grande chance de condensar um corpo espiritual. Liu Rushui tinha uma pitada de orgulho em sua gentileza. Raízes espirituais de alto grau e raízes espirituais de gelo eram uma em 100 entre os cultivadores imortais. Eles eram os verdadeiros gênios. E o melhor, Song-Shi olhou para o nível da raiz espiritual. Havia também uma raiz espiritual de alto grau acima dela. Isso dará uma certa chance de cultivar um corpo divino. Liu Rushui disse com naturalidade: tais existências são uma em 1 milhão. Eles são os descendentes centrais das principais seitas e clãs. Tudo bem. Song-Shi estava imerso em pensamentos enquanto folheava os livros. Quando ele viu alguma informação nova, seu olhar parou quando ele disse surpreso: por que um corpo espiritual tem um nível conato? O que isso significa? Eles são as anomalias da existência, os poucos selecionados com um direito inato de excepcionalidade. Seus antepassados são geralmente faróis de força, tornando-os uma raça à parte. Mas sejamos realistas, esse não é o tipo de pessoa com quem você e eu nos acotovelamos diariamente. Liu Rushui franziu os lábios. Ouvi dizer que a grande família imperial Qian e o santuário interno do palácio Monrise os têm, mas são todos lendas. Nunca os vi antes. Ah, então é tudo sobre os ancestrais. Song-Shi não pôde deixar de pensar nas palavras, tal pai tal filho, tal mãe tal filha. Não necessariamente. Isso está relacionado a linhagens de sangue. Algumas das famílias menos poderosas também podem despertar seu corpo espiritual ou até mesmo corpos divinos. Neste ponto, Liu Rushui torceu seu corpo. Não pergunte mais, ok? Você já me tocou até eu ficar fraco. Você não vai me deixar chupar? Então eu devo cultivar e aprender ao mesmo tempo. Você é meu professor para minha jornada de iniciante no caminho do cultivo. Song-Shi sorriu e se transformou em uma fera. Então, primeiro verificarei suas conquistas de cultivo nos últimos 2 dias. Liu Rushui sorriu encantadoramente e puxou o véu ao lado da cama. Suas roupas desapareceram. Song-Shi sentiu uma força de sucção aparecer do corpo de Liu Rushui, e a verdadeira energia dos 9 Yang em seu corpo flutuou. Comparado com a última vez em que a energia Yang vazou incontrolavelmente, desta vez, ele percebeu que sua força era especialmente condensada e poderosa. Enquanto ele não quisesse, a outra parte não poderia absorvê-lo. Sem revelar seu passado, ele circulou suas técnicas de cultivo e liberou deliberadamente um punhado de verdadeira energia. Logo, o rosto de Liu Rushui ficou vermelho. Ela abriu bem a boca e exclamou: que poder Yang puro! Sua técnica de refinamento Yang atingiu o estágio iniciante tão rapidamente? Não é grande coisa. Song-Shi franziu os lábios. Se ele dissesse que seu nível de cultivo atual já havia superado o dela, essa mulher provavelmente ficaria chocada e sem palavras.
Haha, então ele é um filho perdulário de uma família dilapidada que por acaso tinha uma raiz espiritual e foi escolhido por Liu Hushui. Eu pensei que ele era um discípulo de alguma família de cultivo. No saguão do Nilmo Bordel, Tong Agao, que havia investigado o passado de Sung Shi, riu com desdém. Ele não baixou a voz. Em vez disso, ele deliberadamente falou alto. Instantaneamente, todos os presentes conheceram o passado de Song Shi. Esse garoto realmente nos assustou. Eu pensei que ele fosse de alguma seita ou família de cultivo. As expressões de muitas pessoas ficaram feias. Tong Agao engoliu uma tigela de vinho e a quebrou em pedaços. Droga, a família Song a qual esse menino bonito pertence está prestes a ser exterminada por um cultivador do mal. Ele ainda tem vontade de dormir com a mulher que alvejei. Seu olhar de repente pousou em um homem de preto no canto. Tuoba Lin, como membro do Sky Demon Cult, você deve conhecer algumas pessoas de lá. Você conhece Eido Zi? Eu não. A voz do último era sinistra. Se você quer lutar, vá você mesmo. Não tem nada a ver comigo. HMPH, ao pensar na mulher que eu gosto e no menino bonito dormindo juntos, não estou mais interessado em sentar aqui. Tong Agao bateu a mesa e lançou um olhar frio para cima antes de se virar para sair. Droga, esperei por 2 dias, mas não consegui nem um único beijo. Senhora, dê-me uma garota de segunda categoria para descarregar minha raiva. Alguns se levantaram e saíram, enquanto outros trocaram para outras garotas para dormir. Logo não havia ninguém no corredor. Feng Yuxiao olhou para o diretor à sua frente. Diácono Ao, o companheiro Dão do seu discípulo pode estar em perigo. É normal que os homens briguem pelas mulheres. É uma boa oportunidade para treinar suas habilidades. Ao Bai não se importava. Ele sabia que Song Shi era apenas uma fornalha e ainda não havia se tornado o verdadeiro companheiro Dão de Liu Hushui. Para os discípulos do Palácio da Lua, esse tipo de ciúme era muito comum. Todos esses são assuntos triviais. Competir pelo território de Silken City e pelas Immortal Seedlings é o mais importante. Feng Yuxiao disse com um sorriso. As várias seitas estão sofrendo há muito tempo. Eles não nos permitem aceitar discípulos casualmente e pregar o Dão. Mesmo que os aceitemos, temos que registrá-los. Eles dizem que querem manter a paz no mundo, mas na verdade, querem proteger seu governo. No final, só se passaram 2000 anos, mas ainda é tão caótico agora. Irmão Feng, você está pensando demais. O Palácio da Lua só quer garantir que o bordel da Lua Nova não seja destruído no caos. Não iremos contra as leis do grande império que há na superfície. Ao Bai riu. Um camelo faminto ainda era maior que um cavalo. O risco de lutar abertamente contra o Império naquele momento não era pequeno. O Palácio da Lua tem um grande negócio e está relacionado com a corte imperial, por isso naturalmente não há pressa. Uma pequena seita como a nossa não pode fazer o que você está fazendo. Feng Yuxiao levantou uma taça de vinho. Não vamos falar muito. Eu tenho que dar uma olhada ao redor da cidade para ver se há alguma muda adequada para minha Frost Jade Cave. Eu tenho que ajudar a seita a recrutar mais alguns discípulos para que eu possa me proteger durante o caos. Com isso, ele pulou pela janela e desapareceu na noite com um piscar de olhos. Capítulo 50. O constrangimento de Big Smart. Song Shi estudou a noite inteira e pagou muitas taxas de matrícula para a satisfação de Liu Hushui. Depois de vestir as roupas e deixar para trás uma mulher saciada, Song Shi saiu com um livro grosso. Desta vez, ele ganhou muito. Através deste livro básico, ele mudou completamente de um nobre de cultivo para um aprendiz de cultivo. Ele tinha uma compreensão preliminar do conhecimento básico do cultivo, como a divisão dos reinos dos cultivadores, as categorias de cultivadores, a diferenciação de vários objetos externos e o sistema monetário de cultivo. O mundo de cultivo originalmente embaçado abriu suas portas para ele, revelando coisas que eram muito mais complicadas e prósperas do que ele imaginava. Este mundo é realmente tão diverso e vibrante. Existem todos os tipos de pessoas de todas as esferas da vida. Todos os tipos de seitas estão buscando a imortalidade, e além disso eu já sou imortal. Os olhos de Song Shi eram profundos e ele sorriu enquanto olhava para o sol da manhã lá fora. Seus olhos brilharam quando ele soltou um longo suspiro. Ele pensou consigo mesmo. Então procurarei não agir de acordo com minha idade como um imortal. Afinal, só porque não estou morto não significa que não seja velho. Neste mundo onde há tantos cultivadores, morrer de velhice é a maneira mais cruel de morrer. Canção do jovem mestre. Mei Nian se aproximou com passos de gato. Ela ainda tinha seu charme e sorriu docemente. Parece que o corpo do jovem mestre está ficando cada vez mais forte. Mesmo a senhorita Xuer não consegue sair da cama. Song Shi ergueu a cabeça com orgulho. Este era um orgulho exclusivo dos homens. O jovem mestre é realmente talentoso, mas não importa o quão bom ele seja na cama, ele não será de muita ajuda em uma batalha real. Mei Nian estava insinuando algo. Se você tem algo a dizer, diga. Song Shi podia ouvir o significado oculto por trás das palavras de Mei Nian. Jovem mestre, o Tong Agao que você ofendeu ontem é muito hostil a você. Ele provavelmente irá atacá-lo. Se não for necessário, é melhor para o jovem mestre não deixar o bordel Lua Nova, caso sua vida esteja em perigo. Mei Nian lembrou seriamente. Minha vida está em perigo. Em vez disso, Song Shi ficou animado. Isto foi uma coisa boa. Ele deve sair agora. Ele franziu os lábios. Esse cara é realmente assassino. Ele ainda quer me matar.
Jovem mestre, o mundo do cultivo não é tão pacífico quanto o mundo secular. Há também leis e regras a serem cumpridas. Mei Nian sorriu amargamente. Ela sentiu que Song Shi não conhecia a crueldade do mundo do cultivo. Ela continuou: o mundo do cultivo é um lugar onde os fortes atacam os fracos. Há muitas pessoas que te matariam só porque não gostam de você. Há até pessoas que são mortas porque foram percebidas como hostis quando olharam para os outros. Isso não significa que quem tem poder decide a vida e a morte dos outros. Song Shi zombou. Isso mesmo. Sem proteção, os cultivadores podem morrer facilmente. Mei Nian assentiu. É por isso que é melhor para o jovem mestre Song ficar aqui. Embora o bordel Lua Nova seja apenas o santuário externo do Palácio Yao Mun, com o diretor aqui, é o suficiente para intimidar algumas pessoas. Eu só estou indo para casa. Com as pessoas da divisão de caçadores de demônios por perto, não acredito que ele ainda ouse atacar. Song Shi não se importava. Na verdade, ele mal podia esperar que aquele cara fizesse um movimento. Mei Nian ficou um pouco sem palavras. Depois de dizer tanto, por que você foi tão teimoso? Não era melhor ficar aqui obedientemente e dormir com Liu Rushui? Se você conseguir proteção e Liu Rushui absorver poder, ninguém perderá. É uma situação ganha-ganha. Ela fez sua persuasão final. Ainda há alguma distância entre o bordel Lua Nova e a casa do jovem mestre Song. Não há necessidade de me persuadir. Como um homem como eu pode se esconder como uma tartaruga? Song Shi acenou com a mão e disse com indiferença. Além disso, eu já levei um soco dele. A força do grandalhão é apenas mais ou menos. Não posso vencer, mas não é um problema para mim sobreviver aos seus ataques. Mei Nian ficou sem palavras. Jovem mestre, ele não usou toda a sua força naquela época. Ele nem usou seus artefatos do Dharma. Nem eu. Song Shi deu de ombros. Arrume algo para eu comer. Vou embora depois que estiver cheio. Bem, tudo bem. Mei Nian assentiu impotente e se aproximou para instruir os servos a preparar o café da manhã para Song Shi. Song Shi gritou do lado de fora: Big Smart, venha e coma. Ok. Ao saber que eles iam comer, Big Smart correu imediatamente. Quando Mei Nian viu Big Smart e sentiu sua aura, ela ficou chocada. Jovem mestre Song e sua guarda alcançou o reino Conat. Sim, qual é o problema? Song Shi caminhou em direção à sala de jantar. Seu guarda já está na casa dos 30 e sua vitalidade está prestes a ir ladeira abaixo. É muito raro romper neste momento. Mei Nian elogiou. O cultivo de combate era muito mais difícil do que o cultivo imortal. Baseava-se mais no próprio trabalho árduo do que no talento. Ela entendeu aproximadamente de onde vinha a confiança de Song Shi. Com um guarda Conat, era realmente muito mais seguro. Big Smart, Mei Nian está elogiando você. Por que você não está aproveitando a oportunidade? Song Shi sorriu maliciosamente para Big Smart quando ele se virou para entrar na outra sala para comer. Big Smart viu a voluptuosa e charmosa Mei Nian avaliando-o com os olhos. Seu rosto estava levemente vermelho e sua postura era tímida, como uma garotinha tímida. Ele disse envergonhado: Mei Nian, você me lisonjeia. Confiei na bondade e nos ensinamentos do jovem mestre. O guarda Liu é realmente humilde. Este limiar Marte ao Dom Conat não é simples. Depois de atravessá-lo, é equivalente a entrar no caminho imortal como um mortal. Você não apenas pode viver por 3 décadas, mas sua força de combate é ainda mais forte do que nós, cultivadores. Mei Nian torceu o corpo e se aproximou. Ela puxou Big Smart e disse: Venha, Mei Nian tem que brindar ao guarda Liu algumas xícaras de vinho para parabenizá-lo por alcançar o reino Conat. Ao ser abraçado por um par de moleques, Big Smart, que quase nunca havia tocado em uma mulher, sentiu seu coração bater cada vez mais rápido. Seu rosto ficou vermelho e seu corpo ficou tenso. Isso fez Mei Nian rir encantadoramente, enquanto pensava que esse homem era bastante interessante. Song Shi, que estava comendo e bebendo, não pôde deixar de rir ao ver o constrangimento de Big Smart. Hahaha, Big Smart, é hora de você provar uma mulher. Este Mei Nian não é uma má escolha. Pelos seus sentidos, Mei Nian provavelmente estava no 6º nível de refinamento de Qi. Ela poderia ser considerada uma especialista oculta. Antes disso, ele não era forte o suficiente e não percebia seus poderes ocultos. Só estou com medo de que o guarda-costas Liu despreze esta flor murcha. Mei Nian olhou para Big Smart de forma significativa. Na verdade, ela também desejava Big Smart. Tanto quanto ela sabia, a técnica de cultivo desse homem era especial. Além disso, ele manteve seu corpo Yang puro por mais de 30 anos. Agora que ela havia invadido o reino Conat, o Conat Pure Yang que em seu corpo era definitivamente puro. Se ele desse a ela um pouco, definitivamente ajudaria a romper o gargalo e entrar no estágio avançado do reino do refinamento de Qi. Não, por que eu te desprezaria? Contanto que você não se importe comigo por ser tão corpulento. Enquanto gaguejava apreensivo, Big Smart estava tão nervoso que seus ossos pareciam fracos. Sim, eu gosto muito de você. Mei Nian exalou enjoativamente em Big Smart, fazendo sua respiração acelerar. Felizmente, Big Smart tinha um bom autocontrole. Quando ele viu a comida, seu apetite superou sua luxúria. Ele rapidamente se libertou de Mei Nian e tossiu. Onde você vai mais tarde, jovem mestre? Claro que voltarei para casa. Não posso ficar neste lugar para sempre. Song Shi deu uma mordida na carne e franziu a testa. Por que essa carne parece tão insípida e sem gosto? Eu não acho. Esta é a melhor classe de carne bovina. Mei Nian provou. Ainda é o mesmo gosto de antes. Jovem mestre, você está tão cansado que suas papilas gustativas foram afetadas? Também sinto que esta carne não estava tão saborosa quanto antes. Deve ser porque somos mais fortes. O sustento comum é menos eficaz em nossos corpos.
Big Smart explicou o motivo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.